E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Joel. Estamos aqui para mais uma aula para o sétimo ano final, certo? E o assunto da aula de hoje, pessoal, é a introdução ao conteúdo de adaptação dos seres vivos, certo? Eu espero que vocês possam prestar bastante atenção no que for dito nessa aula de hoje, certo? E qualquer dúvida, como sempre, caso você seja meu aluno, você pode me perguntar no privado, certo? Do WhatsApp. E caso você não seja meu aluno, você pode perguntar ao seu professor, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, e como eu sempre venho falando aqui nas minhas aulas, né, eu venho trazendo esse alerta para a gente se prevenir contra a Covid-19, certo? Continue tomando essas medidas básicas de prevenção, né, de higiene também, para que você não venha contrair essa doença, certo? Que seria o quê? Seriam quais? Como vocês já conhecem, né, o uso de máscara, que é fundamental, certo? O uso de álcool em gel, 70%, né? Lavar sempre bem as mãos, procurar sempre manter suas mãos limpas, procurar manter o distanciamento, pessoal, que é fundamental, certo? Para evitar a transmissão do coronavírus. Procure, né, já que você gosta tanto de estar manuseando celular e outros objetos, procure manter esses objetos sempre limpos e desinfectados com álcool, certo? E só saia de casa caso for realmente necessário, ok? E também fique ligado nos sintomas, caso você tenha alguns sintomas gripais, né, como febre, tosse seca, dor na garganta, ou até mesmo dificuldade para respirar, aquele velho cansaço, né? Redobre mais ainda seus cuidados, pessoal. Procure se alimentar bem, procure manter o distanciamento, certo? Porque só assim a gente pode evitar a propagação, né? Enquanto não vem a vacina, que a vacina é o que daria o ponto final para a transmissão, né? Mas enquanto não chegar a vacina até a nossa faixa etária, eu peço a vocês que continuem tomando esses cuidados, né? Porque, como eu sempre falo, o melhor cuidado é a prevenção. Bom, pessoal, e analisando essas duas imagens, o que a gente pode perceber? Bom, primeiro, né, se você olhar de maneira bem rápida, nós temos na imagem da esquerda algumas estruturas que lembram folhas secas, né? E na imagem da direita nós temos um exemplo de vegetação, né, lá do bioma Caatinga, certo? Mas o que essas duas imagens têm em comum, né? Se a gente analisar mais um pouco, a gente consegue perceber algumas semelhanças nessas duas imagens. Tipo o quê? A primeira imagem, pessoal, essa que mostra essas estruturas, né, que lembram folhas secas, na verdade são folhas secas, mas você consegue perceber a presença de um pequeno animal que está camuflado no meio dessas folhagens, certo? Que é um pequeno animal que ele se camufla, né, com o objetivo de quê? Com o objetivo de ou de se alimentar, né, de pequenos animais, de suas presas, ou de se esconder dos seus predadores, certo? E ele se camufla, fica com o mesmo aspecto da folhagem do ambiente que está em sua volta, certo? Para esses dois objetivos, ok? E na imagem da direita nós temos o que? O exemplo de vegetação, como eu falei, lá do bioma da Caatinga, né? Que você pode perceber que é uma vegetação, nós temos vários cactos, né? Que é uma planta que tem vários espinhos, e esses espinhos são o que? São nada mais, nada menos do que as folhas, né, que foram adaptadas ao ambiente da seca, certo? Para reter o máximo de umidade no seu interior, certo? Para assim conseguir sobreviver a um ambiente que está extremamente seco, certo? Então, nessas duas imagens, nós temos em comum o processo de adaptação dos seres vivos ao ambiente, seja animais ou seja vegetais, certo? Nós temos um exemplo geral aqui de processo de adaptação dos seres vivos, que é o que a gente vai falar um pouco mais adiante, ok? Bom, pessoal, o que seria essa adaptação, essa transformação? Seria basicamente o que? É uma característica que os seres vivos adquirem, né, que seja capaz de o tornar integrado ao meio ambiente, né, em que eles vivem. E também essa característica ela vai aumentar, né, a sua chance de sobrevivência nesse meio, né, que o cerca, certo? Como por exemplo, nós temos aqui
o exemplo das gazelas do deserto, né? Que elas, devido a viverem em um ambiente desértico, um ambiente árido, né? Com escassez de água, o que acontece no organismo dela? Ela não soa, certo? E ela quase não urina, certo? Justamente para quê? Para poder reter o máximo de líquido para o seu organismo, ok? Para poder ser capaz de sobreviver a esse ambiente seco, esse ambiente árido, ok? Nós temos também o exemplo dos lagartos gecko, né? Também do deserto, que durante o dia, para eles serem capazes de sobreviver no deserto, eles se enterram na areia, né? Devido à areia, ela tem uma temperatura mais amena, né? Mais baixa no seu interior do que na superfície, ok? Aí esses lagartos, eles aproveitam, né? E se enterram na areia e ficam lá o dia todo. E durante a noite, quando não tem mais sol, eles saem, né? Para caçar, né? Para se reproduzir, para ir beber água, né? Enfim, para realizar as suas atividades que os outros animais realizariam durante o dia, né? Então essa seria a adaptação dos lagartos gecko, né, no deserto. Nós temos também algumas plantas, né, que estão adaptadas ao clima. Nós temos a helicônia, que tem as folhas grandes e largas para poder reterem o máximo de umidade possível, né, para o seu interior, né. E nós temos também o mandacaru, né, o mandacaru que é um exemplo de cacto, né, um cacto que está relacionado ao bioma da Caatinga, né, aqui do interior do Nordeste, ok? Nós temos que, desse mandacaru, como já falei anteriormente, né, eles têm as folhas que foram transformadas durante o tempo, né, em espinhos, justamente para poder fazer o quê? Para poder reter o máximo de água no seu interior, né, para que mesmo que eles estejam em um ambiente seco, um ambiente com pouca chuva, eles consigam sobreviver a esse ambiente retendo a pouca água que existe, né, retendo em seu interior, ok? Tanto que se você pegar um cacto, por exemplo, né, você pegar um cacto e abrir ele no meio, você vai ver que ele tem bastante água no seu interior, né, porque ele não transpira, digamos assim, para o meio ambiente essa água, certo? Ele retém no seu interior, ok? E tudo isso aí, pessoal, de forma geral, é uma forma de adaptação que esses seres vivos, né, sejam animais ou plantas, eles sofreram para poder se adequar ao meio que foi oferecido a eles, né, digamos assim, ok? Ah, professor, mas essa adaptação, ela acontece de maneira rápida? Não, pessoal, essa adaptação que os seres vivos eles sofrem, né, para se adequarem ao meio ambiente que os cercam, acontece de maneira bem lenta, certo? Durante milhares e milhares, muitas das vezes até milhões de anos, certo? Essa adaptação, pessoal, ela não acontece ao longo da vida de um único indivíduo, certo? Ela acontece ao longo da vida de milhares de indivíduos, certo? De várias gerações daquela espécie, ok? Por ser uma transformação bem lenta, né? Que é chamada de processo de evolução, certo? Então, se alguém te perguntar o que é o processo de evolução, nada mais é do que um conjunto, né, de adaptações sofridas por uma grande quantidade de gerações de indivíduos de uma mesma espécie, certo? É um conjunto de adaptações, é um conjunto de transformações desses indivíduos, certo? Que ocorrem em milhares e milhares de anos, ok? Ao longo das gerações, certo? E todas essas transformações, pessoal, tornam esses indivíduos da mesma espécie cada vez mais integrados ao meio ambiente, cada vez mais adaptados a esse meio ambiente, com maiores chances cada vez mais de sobrevivência a esse determinado ambiente, certo? É justamente isso que a adaptação, que essa transformação de adaptação, né, dos seres vivos proporciona a eles, certo? Uma chance cada vez maior de sobrevivência no meio que o cerca, beleza? Bom, pessoal, se você parar para pensar, você vai encontrar um monte de fatores que existem que compõem um determinado ambiente, certo? Se a gente pensar, por exemplo, em uma floresta, o que a floresta tem, né, que a gente pode observar? A gente pode fazer uma lista aqui enorme de vários
de várias coisas, né, que existem em uma floresta. Por exemplo, tem a vegetação, né? Nós temos alguns animais, algumas espécies de animais, ok? Nós temos o solo, né? Nós temos umidade, né? Seja da chuva, seja de orvalho, né? Seja devido à proximidade de um determinado lago, né? Nós temos água, nós temos a luz do sol, certo? Nós temos temperatura, certo? Uma variação de temperatura. Nós temos vários fatores que podem ser fatores vivos e podem ser fatores não vivos, certo? E é justamente esse conjunto de fatores vivos e não vivos que compõe o chamado ecossistema, ok? O ecossistema nada mais é do que um conjunto de fatores vivos, que são os fatores bióticos, certo? Tudo que for vivo, seja planta ou animal, são chamados de fatores bióticos, certo? E também esse ecossistema é formado por um conjunto de fatores não vivos, que são chamados fatores abióticos, ok? Que são o quê? A gente pode listar, como eu falei, a luz, né, a luz do sol, nós temos o vento, nós temos a pressão, nós temos a temperatura, certo? Nós temos a umidade, né? Tudo isso são fatores abióticos, fatores não vivos. E o conjunto desses fatores não vivos com os fatores vivos, conjunto dos fatores bióticos, né, abióticos com os fatores bióticos, nós temos o chamado ecossistema, ok? E esses ecossistemas, pessoal, eles se diferem entre si devido à quantidade, né, à presença ou não de determinados fatores que eu listei anteriormente, certo? No caso, para os fatores bióticos, né, os fatores vivos, nós temos uma diferenciação entre ecossistemas devido à quantidade, né, de diversidade de seres vivos, certo? Alguns ecossistemas possuem uma diversidade maior, né, de seres vivos, outros ecossistemas possuem também uma diversidade mais um pouco menor, certo? Eu posso citar como exemplo aqui a comparação da floresta amazônica para as florestas de pinheiros, né? Digamos assim, as florestas lá da América do Norte, né? Citar uma diferença aqui, qual seria uma diferença fundamental entre essas duas florestas? Bom, primeiramente a questão da diversidade, né? Principalmente essa questão da diversidade, que nós temos que na floresta amazônica nós temos uma diversidade muito maior em comparação com a diversidade que está presente nessas florestas de pinheiros, certo? Da América do Norte. Como, por exemplo, nós temos uma diversidade muito maior de animais, de espécies de animais, nós temos uma diversidade muito maior de plantas, sendo que lá na floresta de pinhais, né, de pinheiros, nós temos muitas plantas, né, muitas árvores de um tipo só, por exemplo, né, que são os pinheiros, ok? Então nós temos essa diferença de diversidade entre os ecossistemas, ok? Nós temos também, citando o mesmo exemplo, uma diferença de temperatura aqui na Amazônia, né, é mais quente, né, do que lá. Por exemplo, lá é mais frio, né, devido à proximidade com a zona temperada, né? Nós temos uma diferença de solo também, certo? Nós temos também uma diferença com relação à questão da presença ou não de rios, né? Aqui a Amazônia é a floresta mais rica, né, em volume de água em seus rios, certo? Do mundo. Nós temos também uma diferença entre os ecossistemas com relação a intensidade da luz solar, né? Algumas florestas são mais fechadas, né? Que recebem pouca incidência de luz solar no seu interior, diferentemente de outras, como a Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica ela é bem iluminada no céu interior, né? Devido ao pequeno, né? Ao médio e pequeno tamanho das árvores, principalmente, né? Devido não ser uma floresta muito densa de plantas, certo? Em comparação com a Amazônia, que é extremamente densa, né? E isso dificulta, no caso da Amazônia, a incidência de luz solar no seu interior, certo? E também com relação à quantidade de chuvas, né? Nós temos essa diferenciação de ecossistemas, né? No caso também da Amazônia em comparação com a Mata Atlântica. A Amazônia, lá o volume de chuvas é enorme. Praticamente todo dia na Amazônia tem chuva, certo? Já na Mata Atlântica
nós temos uma certa escassez de chuva em alguns pontos, certo? Principalmente aqui nas proximidades da Caatinga, né, no Nordeste, ok? Então nós temos várias diferenças entre os ecossistemas, certo? Entre os ecossistemas que vão determinar, essas diferenças vão determinar os tipos de ecossistemas, ok? Se nós tivermos por exemplo, um ecossistema que ele é extremamente escasso a chuva, né? Nós temos um ecossistema de deserto, por exemplo, né? Ou semiárido, certo? Então, a quantidade de fatores bióticos e abióticos nesses ecossistemas é que vão determinar o tipo de ecossistema daquele local, beleza? Bom, pessoal, aqui nós temos uma definição de ecologia, que seria nada mais nada menos, né, do que o estudo dos ecossistemas e as relações dos seres vivos entre si e deste com o meio ambiente, certo? Se nós temos um conjunto de ecossistemas, né, que eu já expliquei anteriormente o que seria um ecossistema. Se nós temos um conjunto desses ecossistemas, né, e nós estudarmos esses ecossistemas tanto individualmente quanto em conjunto, né, e as relações dos seres vivos que vivem nele entre si e destes seres vivos com o ecossistema que envolve eles, se nós estudamos tudo isso, nós estamos estudando ecologia, beleza? E nós temos aqui uma definição mais precisa a respeito desse assunto, que seria nada mais nada menos do que o conjunto, né? O ecossistema seria o conjunto de comunidades independentes cujos organismos reciclam matéria enquanto a energia flui através deles. Beleza? Aqui seria uma definição mais precisa de ecossistema. Ok? E o conjunto desses ecossistemas que a gente acabou de falar e o estudo das relações dos seres vivos entre si e entre o meio ambiente que o cerca, nós estamos estudando a ecologia, certo? Em relação ao sentido crescente aqui, né, de organismo até a biosfera, que seria o conjunto de tudo, né, que envolve de todos os seres vivos, né, de todos os meio ambientes existentes na Terra, né? Nós temos primeiramente o organismo, né, que é o ser vivo individual, né, de uma determinada espécie, beleza? Se nós temos uma família, né, maior desse mesmo indivíduo, né, nós temos a chamada população, beleza? E se nós temos um conjunto de populações, né, que são um conjunto de famílias maiores, nós temos a chamada comunidade, né, que é o conjunto de famílias, o conjunto de populações, certo? E acima da comunidade, todas as comunidades de um determinado meio, nós temos o ecossistema, que é o que a gente acabou de falar, né, que é o conjunto de comunidades independentes, certo? E acima do ecossistema, né, o conjunto de todos os ecossistemas presentes no nosso planeta, né, que pode ser uma floresta, pode ser o ambiente marinho, né, que também é um ecossistema. Nós temos o ambiente dos vários biomas que a gente conhece aqui no Brasil, né? Nós temos o ecossistema lá da Amazônia, o ecossistema da Mata Atlântica, o ecossistema da Caatinga, né? Dos Pampas, vários outros ecossistemas, né, que a gente pode listar aqui, e o conjunto de todos esses ecossistemas nós temos a chamada biosfera, certo? Seja um ecossistema terrestre ou um ecossistema marinho, o conjunto de tudo nós temos a biosfera, beleza? Bom, pessoal, como a gente pode observar, os seres vivos eles sofrem adaptações, né, devido ao ambiente que os cerca, certo? E a gente viu que esse ambiente que o cerca, esse ecossistema, ele é formado por fatores vivos e fatores não vivos, né? Fatores vivos são os fatores bióticos e os fatores não vivos são os fatores abióticos, certo? E essas adaptações nos seres vivos que compõem esse ecossistema, elas tanto podem ser influenciadas por fatores vivos, né? Por fatores bióticos, que são outros animais, né? Outros seres vivos, ou fatores não vivos, que podem ser, como eu falei já, né, a temperatura, a incidência de luz, certo?
a umidade de um determinado ecossistema, certo? E como a gente viu lá no primeiro slide, né, do assunto, você viu aquele exemplo lá das duas imagens que eu pedi para você observar, né? Na primeira imagem à esquerda, que mostrou as estruturas que são folhas secas, né? A gente pode perceber que tinha um pequeno animal, né? Uma espécie de lagarto camuflada no meio daquela folhagem, né? Por que ele estava camuflado no meio daquela folhagem? Justamente ou para se esconder, né, de seus predadores, ou então para se alimentar de suas presas, certo? Mas ou um ou outro, ele estava fazendo aquilo, se adaptando daquela forma e se camuflando, devido à influência de outro ser vivo, né? Seja para ele se alimentar ou seja para ele se esconder. Por causa de um outro ser vivo, ele estava se adaptando, ele estava se camuflando no meio daquelas folhagens. Então a gente pode observar esse exemplo como um exemplo de adaptação devido a fatores vivos, devido a fatores abióticos, né? Agora nós temos aqui também exemplos de camuflagens, né, de adaptações devido a fatores não vivos, certo? Porque, como a gente já sabe, o que determina, o que define um ecossistema são fatores vivos, né, e fatores não vivos, certo? Então o animal ele sofre adaptação tanto por influência de fatores vivos como por influência de fatores não vivos, né? No caso das adaptações devido a fatores não vivos, nós temos o que? O exemplo do urso polar, né? Que o urso polar ele tem um grande revestimento de pele, né? E uma grande camada de gordura, justamente para poder suportar as baixíssimas temperaturas que estão presentes num ambiente que o cerca, né? Como nos polos, por exemplo, no Polo Norte e no Polo Sul, né? E isso é uma adaptação, né? Essa grossa camada de gordura e de pelo, isso serve para o animal ele suportar essa baixa de temperatura, certo? Nós temos também o comportamento migratório das aves, né? Quando as aves, principalmente lá do norte, né? Do hemisfério norte, elas, quando o inverno ele começa a ser rigoroso, né? Começa a aparecer, começa a nevar de certa forma, as aves elas preveem essa mudança, elas veem essa mudança do meio que cerca elas, né? E elas fazem o que? Elas migram, né? Para muitas das vezes o hemisfério sul. Por quê? Porque o hemisfério sul vai estar mais quente, né? Vai ter uma temperatura mais agradável para essas aves. Aí devido a isso elas trocam esse hemisfério norte, né, que está frio no inverno, e vão para o hemisfério sul, muitas das vezes, né, atrás de temperaturas mais amenas, certo? E isso é uma adaptação, né, mais um exemplo de adaptação devido a fatores não vivos, como no caso a temperatura, beleza? Aqui nós temos mais exemplos de adaptações devido a fatores não vivos, né, devido a fatores abióticos, certo? Né? Como eu já citei, o exemplo lá dos cactos da caatinga, né? Devido a um ambiente de pouca água, nós temos as folhas desses cactos são modificadas, são transformadas em espinhos, né? Para justamente reter a água e não deixar que a água do interior da planta ela transpire, né? Que ela saia para a atmosfera, certo? Nós temos também o caule da planta, né, que ele devido a essa retenção de água, ele é bastante úmido, né, ele tem uma bastante quantidade de água, certo? E o caule também, né, que é toda a estrutura da planta, ele é revestido por uma grossa cutícula, uma grossa camada, né, justamente também, né, para reter essa umidade que está presente no interior da planta em um ambiente tão seco, certo? Nós temos também o exemplo das plantas do cerrado, né? O cerrado também ele é um bioma que também é um pouco seco, né? Um pouco mais úmido do que a caatinga, mas também não deixa de ser um ambiente com uma certa escassez de água, né? E devido a isso, né, os lençóis freáticos, né, que são o conjunto de rios subterrâneos que existem, eles são um pouco mais fundos, né? E isso faz com que as plantas desse ambiente
elas se adaptem a esse meio, fazendo com que as suas raízes elas penetrem mais o solo, elas sejam mais profundas do que em outros locais, certo? E isso também é um exemplo de adaptação de um ser vivo, que é a planta, né, devido a um fator não vivo, né, que é, no caso, a questão da escassez ou não de água, certo? Bom, pessoal, e devido a essa questão de adaptação ao longo do tempo, né, que seria a evolução, nós temos que determinados grupos de animais, espécies de animais, aprenderam a se alimentar de determinada maneira, certo? Nós temos, por exemplo, aqueles animais que só se alimentam de plantas, outros animais que só se alimentam de outros animais, né, de carne. E nós temos também aqueles grupos de animais que se alimentam dos dois, né, tanto animais quanto plantas. Isso é devido a uma questão de adaptação ao longo do tempo, né, que é a evolução, certo? Aqueles animais que só se alimentam de plantas, nós chamamos eles de herbívoros, certo? Como, por exemplo, nós temos os veados, os cervos, né, os animais ruminantes como a vaca, né, o boi, nós temos o cavalo. São exemplos de animais que são herbívoros, que se alimentam de plantas. Nós temos também os grupos de animais que são os carnívoros, né, que se alimentam de carne, que se alimentam de outros animais, como os leões, né, tigres, enfim. E nós temos os onívoros também, né, que são animais que se alimentam tanto de animais, né, como plantas, né? O exemplo aqui dos chimpanzés, certo? Bom, pessoal, e as plantas? As plantas, elas não se alimentam de, como vocês sabem, né, não se alimentam de outros seres, né? Elas não se alimentam nem de outros animais e nem de plantas, nem de outras plantas, né? Certo? Elas são seres fotossintetizantes, né? São seres autótrofos, né? Que produzem o próprio alimento pela fotossíntese, certo? Bom, pessoal, e como em todo ecossistema a gente pode perceber essa interação entre seres vivos, né? Também a alimentação, que não deixa de ser uma interação entre seres vivos, também é um assunto bastante importante, né, para esses seres vivos que compõem esse ambiente, certo? Nós temos uma relação muito grande devido à questão da nutrição entre os seres vivos, certo? Que a questão é a relação de dependência, né? Que uma espécie depende da outra muitas das vezes para se alimentar, inclusive, ok? Que um ser vivo depende do outro para se alimentar, certo? Para se nutrir, ok? Aí nós temos o conceito chamado de cadeia alimentar, certo? Nós temos a cadeia alimentar, tanto pode ser terrestre, como a cadeia alimentar ela pode ser aquática, certo? Aqui nós temos um exemplo de cadeia alimentar terrestre, né? Você tem sempre uma característica importante, né? Na cadeia alimentar, o primeiro ser vivo ele vai ser o produtor, né? Que vai ser, logicamente, aquele ser vivo que vai produzir o próprio alimento, né? E que vai sempre estar na base da cadeia alimentar, certo? Que é as plantas, que são as plantas, certo? São os produtores, chamados produtores da cadeia alimentar, certo? Após esses produtores, nós temos um conjunto de espécies, né, que se alimentam secundariamente, digamos assim, né? Nós temos os chamados consumidores, né? Que são animais que são seres vivos que se alimentam de outros seres vivos, né? A planta ela é um produtor por quê? Porque a planta ela não se alimenta de ninguém, ela produz o próprio alimento, certo? Agora, se um ser vivo ele se alimenta de planta ou de outro animal, ele já é um consumidor, certo? Nós temos aqui o chamado consumidor primário, que se alimenta diretamente da planta, certo? Nós temos o consumidor secundário, que vai se alimentar de outro animal, beleza? E nós temos o consumidor terciário, certo? Que se alimenta de outro animal que se alimentou do consumidor primário, certo? Nós temos uma sequência, certo? Cada vez mais que uma determinada espécie de animal vai se alimentar de outra espécie de animal
que se alimentou de outra, aí vai ser dado qual a colocação de consumidor que ele vai ser, certo? Seja terciário, pode ter até quaternário ou mais, certo? Vai depender de tudo isso, certo? E no final de tudo, né? No final de tudo, nós temos o decompositor, né? Os decompositores, que são os seres vivos que vão decompor a matéria, né? Que vão degradar a matéria, certo? Que nós temos como exemplo as bactérias, né? E fungos também, certo? Então, basicamente, numa cadeia alimentar, no caso a terrestre, né? O exemplo aqui é a terrestre, né? Nós temos o produtor, que é um ser que produz o seu próprio alimento e está na base da cadeia alimentar, né? É o primeiro, certo? Nós temos os consumidores, né? Tanto primário, que se alimenta diretamente do produtor, né? Nós temos o secundário, que se alimenta do primeiro, que se alimenta do produtor. Nós temos o terciário, que se alimentou, aí vai, né? A sequência. Bom, são os consumidores, certo? Que precisam de outros organismos para obter o alimento, beleza? E, no final de tudo, nós temos os seres vivos que reciclam, né? Que transformam essa matéria, né? Uma matéria morta, digamos assim, seja de um consumidor ou seja de um produtor. Essas bactérias vão degradar, né? esses outros seres vivos da cadeia e voltar os nutrientes desses outros seres vivos para o solo, né? Basicamente, que é a chamada reciclagem de nutrientes e retorno ao solo, beleza? Bom, pessoal, aqui nós temos um exemplo de cadeia alimentar aquática, que só difere lá da cadeia alimentar terrestre devido ao ambiente, né, que está inserido, que aqui vai ser totalmente na água, e lá no terrestre, né, pode ser na floresta, pode ser em outro meio em terra firme, certo? Mas aqui essa segunda cadeia alimentar, ela vai estar presente na água, certo? E nós temos o mesmo sistema, né, basicamente de cadeia alimentar. Sempre o produtor ele vai ser um ser fotossintetizante. Por quê? Porque ele não vai consumir, ele não vai se alimentar de outro ser vivo, certo? Então, esse produtor ele tem que ser fotossintetizante para produzir o próprio alimento, beleza? No caso da cadeia alimentar aquática, nós temos as algas, né, que produzem o próprio alimento. E consumindo essas algas, nós temos alguns grupos de peixes, certo? Que são os peixes herbívoros, beleza? Que é o consumidor primário, né? Nós temos um outro peixe, né? Que é um peixinho famoso, né? Que o pessoal gosta de colecionar em aquário, que é o peixe beta, né? Que ele se alimenta de outro peixe, ele é um peixe carnívoro, certo? E ele vai ser um consumidor o quê? Secundário, beleza? E nós temos o consumidor terciário, que pode ser uma ave aquática, que é a garça, né? Por exemplo, que ela se alimenta de qualquer tipo de peixe, né, que ela consiga se alimentar, certo? Pode ser um peixe tanto herbívoro, né, um peixe consumidor primário, como pode ser também um peixe consumidor secundário, certo? Por isso que a garça seria um consumidor terciário, beleza? E nós temos também os decompositores, que o representante mais forte dos decompositores nós temos as bactérias, né? Que qualquer um desses seres vivos que morrerem, né, quem vai decompor? As bactérias. Então ela é o decompositor, beleza? Bom, aqui nós temos as características gerais das cadeias alimentares, né? Como vocês viram, né, as cadeias alimentares, elas têm no seu início um produtor, certo? Sempre no início, seja uma cadeia alimentar aquática ou seja uma cadeia alimentar terrestre. Sempre o primeiro ser vivo da cadeia alimentar tem que ser um produtor. Por quê? Porque tem que ser um ser vivo que não se alimenta de outro ser vivo, certo? Para justamente dar início à cadeia, certo? Tem que ser um ser vivo que produza o próprio alimento, como é o caso das plantas e das algas, certo? Bom, uma outra característica das cadeias alimentares é que sempre elas terminam com um decompositor, certo? Seja na água ou seja no solo. Sempre as cadeias alimentares elas terminam num decompositor, que são as bactérias, né? E os fungos também podem ser, certo? Os demais, numa cadeia, se um ser vivo ele não é nem produtor
e nem decompositor, ele obrigatoriamente vai ter que ser um consumidor, certo? Então, se eu tenho um determinado animal que ele não é planta e ele não é bactéria, né? Se eu tenho um determinado ser vivo, perdão, que ele não é planta e não é bactéria, ele obrigatoriamente tem que ser um consumidor, que pode ser primário, secundário, terciário, quaternário, enfim, né? Dependendo da posição que ele vai se alimentar, de qual animal ele vai se alimentar, de qual ser vivo ele vai se alimentar, certo? E também nas cadeias alimentares, né? Logicamente, elas tanto podem ocorrer na água, que são as cadeias aquáticas, e também podem ser terrestres, certo? Pode ser numa floresta, que pode ser num pampa, né? Numa savana da vida, né? Numa caatinga, enfim, vários exemplos de acordo com os biomas, né? Que podem ocorrer uma cadeia alimentar terrestre, beleza? Bom, pessoal, aqui a gente falou até agora de cadeia alimentar, certo? E o que seria a teia alimentar? Bom, pessoal, a teia alimentar é um conjunto bem maior, certo? Nós temos uma sequência retilínea da cadeia alimentar, né, seja aquática ou terrestre, não existe somente uma sequência daquela, existem várias sequências de cadeias alimentares, certo? E o conjunto de todas essas sequências de cadeias alimentares, nós temos a chamada teia alimentar, certo? Uma característica importante, que cada ser vivo de uma determinada cadeia alimentar, ele pode participar de outras cadeias alimentares, certo? Então existe essa inter-relação entre várias cadeias alimentares, certo? Para os seres vivos. Um gavião, por exemplo, um gavião, ele pode se alimentar tanto de um pássaro menor, que se alimenta de um peixe, quanto de um animal que se alimenta de uma planta terrestre, certo? Então esse gavião ele pertence tanto a uma cadeia alimentar aquática quanto a uma cadeia alimentar terrestre, certo? Então um animal ele pode participar de várias cadeias alimentares que ocorrem na natureza, certo? E isso é devido à chamada teia alimentar, que é o conjunto de relações entre as cadeias alimentares, certo? São as relações entre as várias cadeias alimentares que existem na natureza, certo? Nós temos as teias alimentares, beleza? E no ecossistema, uma representação mais real das relações alimentares é a teia alimentar, justamente pelo aspecto mais geral, né? A cadeia alimentar, por exemplo, ela é mais específica, né? Por exemplo, a cadeia alimentar é só da água, né? Tem a cadeia só da água, que é aquática. Tem a cadeia só terrestre, né? Que é da terra. A teia alimentar já mostra o geral, né? Que tanto um ser vivo pode participar de uma cadeia alimentar terrestre quanto aquática, certo? Então a teia alimentar ela é mais real, é mais fiel, digamos assim, à realidade, certo? Que mostra o geral, ok? E para definir aqui de vez, né? Várias cadeias alimentares formam a teia alimentar. Aqui nós temos um exemplo de relação entre cadeia alimentar e teia alimentar, né? Nós temos as cadeias, como você pode observar, as linhas, né? Que ocorrem, por exemplo, nós temos a cenoura aqui, né, como um produtor, né? E a cenoura ela é consumida por um animal roedor, né? E esse animal roedor ele é consumido por uma cobra, por exemplo, né? E essa cobra ela pode, né, para quem gosta de comer cobra, ela pode ser consumida por um ser humano, digamos assim, né? Que tem gente que consome, certo? Nós temos para esses 4 seres vivos do topo aqui da tabela, nós temos uma cadeia alimentar, certo? A cadeia abaixo nós temos outra cadeia, ó. Nós temos que a vegetação, né? A vegetação que pode ser grama, pode ser capim, né? Ela também pode ser alimentada, né? Alimentar, aliás, ela pode alimentar o mesmo roedor que se alimenta da cenoura, certo? E que se alimenta também lá do milho, né? Logo abaixo. Ou seja, nós temos várias uniões de cadeias alimentares, certo?
que justamente forma aquele aspecto mais geral que eu falei, que é a chamada teia alimentar, certo? Que é o conjunto de relações entre conjunto de cadeias alimentares, né, que se relacionam. Nós temos a teia alimentar, certo? Essa primeira coluna aqui da tabela, nós temos os produtores, né? A segunda, nós temos os animais, os consumidores primários. A terceira tabela, a terceira coluna da tabela, nós temos os consumidores secundários, né? De três cadeias diferentes, né? E os consumidores terciários na quarta coluna, certo? De toda essa cadeia alimentar e essa teia alimentar, nós temos que as sobras, né, que os restos de organismos mortos, seja de plantas ou animais mortos, eles vão ter o mesmo fim, né, que é a decomposição pelos decompositores da cadeia e da teia alimentar, certo? Que são as bactérias e são os fungos, beleza? Que vão fazer o quê? Qual a função desses decompositores? Vão degradar a matéria orgânica, né? Vão degradar as plantas e os animais e absorver esses nutrientes, os nutrientes desses organismos e jogar esses nutrientes de volta ao solo, certo? Essa basicamente é a função, né? E se alimentar, logicamente, né? Obter nutrientes para eles mesmos se alimentarem e jogar esses nutrientes para o solo, enriquecendo o solo desse ecossistema, ok? Então aqui é todo um esquema de relação de cadeias alimentares formando a teia alimentar, beleza?